Amados irmãos, acabamos de ler o texto, de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. E hoje, mais uma vez, o tema vai ser reputação. É a parte 2 dessa palavra na qual pregamos aí domingo passado. E eu tenho assim orado muito a Deus para que venha ser instrumento para muitas pessoas, como líder, ter uma posição firme, segura, para que as pessoas venham ter mais referência nessa terra. Porque as preocupações hoje é querer talvez gravar chavões, pregar mensagens que são agradáveis aos homens. Por exemplo, tem pessoas que vão para cultos, eu até anotei alguns chavões, fui pensando, fui vendo, que as pessoas estão muito acostumadas com isso. Primeiro já começa de que hoje a pessoa, ela quer ter nome de crente, ela quer ter nome de evangélica, ela quer ter nome de gospel, e na verdade o Senhor nos chama para ser filho de Deus e discípulo do Senhor. E quem é filho de Deus e quem é discípulo não fica vivendo com chavões, não fica vivendo com manias. Eu assim separei 7 daqueles que são até mais falados, Fala assim, olha, Deus tem pressa em te abençoar. Como que Deus vai ter pressa? Deus, ele tem o tempo dele, ele age no tempo dele, o kairós de Deus. Deus não tem pressa de nada, ele age de forma correta na vida de cada pessoa. Usam muito isso, Outra coisa, dá uma chance para Jesus, como se ele fosse pobre e você é o rico da história. Você é o abastardo, você é aquele que tem muito para dar para Jesus, e na verdade nós, que precisamos dele. Outro chavão que é muito, pedir às pessoas, olha só, se você não vem pela dor, você não vem pelo amor, você vai pela dor. Não tem isso na palavra. Os chavões que as pessoas ficam ouvindo, e vai repetindo. Ou a quarta, a tradicional, essa daí quase todo mundo já viu. Você vem aqui que você vai receber a tua vitória. Quase todo mundo fala isso. Quarto, o quinto, olha só, vem sentir o Espírito Santo. Porque você vem sentir, eu vou sentir ele aqui, agora não quero sentir mais. Ele está dentro de você ou está fora? Se ele está contigo, como é que é sentir o Espírito Santo? Está fora. Se ele está dentro de você, se até você não tem, por exemplo, sentido ele operar na sua vida, então alguma coisa está de errado acontecendo. Outro também que fala, o Espírito Santo vai te visitar hoje. Meu Deus do céu, se ele está dentro de você, se ele habita dentro de você, aí ele vai te visitar, vai te fazer uma visita. Hoje está te visitando, mas amanhã ele não quer vir e não vai te visitar, se você não quiser. Então, se você é dele ou não. Então, são coisas que as pessoas falam e são absurdas, E outra coisa, o Espírito Santo, ele vai te dar toda a liberdade. Quando o Espírito Santo prende alguém, quem prende é Satanás, quem amarra é Satanás, quem bota a cadeia é o diabo. Então, coisas que as pessoas vão copiando, vão falando, mas também é por causa de quê? As pessoas se intitulam de coisas que não fazem nenhum sentido. Mensagens que, terapêutica, mensagens coach, mensagens de autoajuda, mensagem pentecostal, tudo que é tipo de mensagem. A mensagem é uma, é boas novas, é o evangelho, aquela que transforma, pega a palavra, traduz a palavra. Então hoje a gente está vivendo uma carência muito grande de pessoas para serem referência, ainda mais as coisas chatas que, ao meu ver, eu assim não costumo fazer. Quem faz respeito, toca no irmão que está do teu lado aí, fala para ele. O irmão não quer falar, o irmão quer ficar ouvindo a palavra, mas aí tem gente que fica catuca o teu irmão, fica o tempo todo fazendo essas coisas, momento de palavra, momento de culto. E na verdade temos muito mais coisas importantes para que a gente possa tratar, além de botar a mão no teu irmão, bota a mão na cabeça, bota a mão no coração, tipo de coisas, cara, é aquilo. Vem, pega a palavra, dá um recado, traduz, o que a palavra está dizendo, e com verdade. Cadê a mensagem da cruz? Cadê a pregação contra pecado? Cadê a palavra para que possa mudar de vida? Isso está escasso, irmãos. Então a gente precisa ter um despertamento muito grande a respeito disso. Amém? Acabamos de ler esse texto de Atos 5, versículo 1
1 em diante, de Ananias e Zafira, esse casal que mentiram. E não era para ter mentido, porque você pega o capítulo 4 de Atos, a partir do versículo 32, a congregação dos que creram, eles eram uma só alma, o mesmo pensamento, o mesmo pensar. Nenhum era, por exemplo, dizia que era seu, os seus bens que possuía. Antes de tudo, o que eles possuíam era do bem comum. É assim que eles agiam. E fala que os apóstolos testificavam da ressurreição de Jesus Cristo com grande poder, e havia abundante graça sobre todos eles. Olha o tipo de mensagem, olha a qualidade da mensagem, olha a profundidade da mensagem. Não é esses besteirol que tem nos dias de hoje, não. É palavra com profundidade, com interpretação, falando do que a lei de Deus ensinou. Jesus foi um cumpridor. Profundidade. E nenhum necessitado havia entre ele, pois os que possuíam campos, presta atenção, isso aqui é uma profundidade. Muita gente erra quando pensa a respeito de que eles vendiam tudo, ficava sem casa, ficava sem nada e dava tudo para os outros. Isso é mentira. Olha no versículo 34 do capítulo 4 de Atos, olha só o que diz: nenhum necessitado havia entre eles, pois os que possuíam campos, ou casas, vendiam e traziam dinheiro do que fora vendido. Aqui é no plural, o cara tinha campos, o cara tinha casas, ele vendia suas posses, mas ele não deixou de ter sua casa, não deixou de ter o seu campo, para atender a sua demanda, a sua família. As pessoas interpretam coisas que a Bíblia, a palavra de Deus, não diz. E eles depositavam aos pés dos apóstolos, e cada um era dado conforme a sua necessidade. E naquele tempo José, a quem os apóstolos também chamavam de Barnabé, fala que interpretado como filho da consolação, um levita da região de Chipre, possuía um campo e o vendeu e trouxe o dinheiro e pôs aos pés dos apóstolos. Rapaz, se você for ter atitude, mesmo que os apóstolos tiveram, os discípulos tiveram, para agradar a Deus, para ter boa reputação com Deus, parabéns, parabéns. Mas não foi isso que aconteceu com esse casal. Diz logo, mais certo homem, cujo nome era Ananias, juntamente com sua esposa, chamado Zafira, vendeu seu campo. Tinha um campo, ele vendeu. Então, tendo subtraído uma parte do seu preço, ele a ocultou, sabendo que sua esposa, e o levou o que lhe sobrou do dinheiro e pôs aos pés dos apóstolos. Rapaz, como poderia eles mentirem e assim ficar com uma má reputação, se eles estavam vivendo pelo Espírito, se eles eram sérios? E é isso que nós iremos tratar no dia de hoje, na noite de hoje, porque a facilidade de perder a reputação diante das pessoas é muito fácil. Adquirir reputação leva dias, leva meses, leva tempos, é uma caminhada. Mas a má reputação é de uma hora para outra, de repente uma palavra. Teve a situação aí desse jogador Marcelo, que é do Fluminense, e parece que, pelo que ele fez, mas parece que já vinha fazendo algumas coisas, tratando mal pessoas, e ele agiu contra o técnico, e por mais que ele tenha ganho títulos, é um cara conhecido, muito bom de bola, apesar que já chegou a idade para ele, a tua reputação agora ficou horrível, as pessoas vão lembrar muito mais do Marcelo, do que ele fez de errado, do que ele fez de bom até o dia de hoje. Bobear junto com o Daniel Alves, é um dos caras que mais ganhou títulos. Mas para ter má reputação, por um mau comportamento, é questão de segundos, é questão de minuto. De uma postagem lá no Facebook, na rede social sua, a tua má reputação ela pode vir contra a sua vida. E isso foi o que aconteceu com esse casal. E sobre essa parte financeira,
dessa parte como mamon, o amor tão grande que as pessoas têm por isso, e muitas pessoas têm perdido a sua reputação por causa desse mau comportamento quanto à questão financeira. Se você deve alguém por alguma situação, de repente você emprestou cartão, de repente uma conta de luz que alguém tinha que pagar não pagou e estava no seu nome, ou uma fatalidade dentro da casa, alguma situação financeira, de repente um tempo ruim de trabalho, você é autônomo, de repente a sua empresa fechou, de repente você não pagou, mas pelo menos para você não ficar mal com a sua reputação, dá satisfação, negocia. Mas normalmente as pessoas, elas são mal organizadas, e como estamos falando até da parte financeira, eu estava tentando assim escrever um pouco a respeito da parte financeira, um dos cuidados que nós temos que ter, como lidar com essa parte. Melhor coisa que tem quando você lida com dinheiro, primeira coisa é com o trabalho, segundo é investimento, é a forma mais segura. Você não vai ser desonesto, você não vai pegar nada que é dos outros, é com o esforço do seu trabalho, é do seu dia a dia, é com a sua profissão, é com o seu esforço, porque a própria palavra fala, vai ter com a formiga, e o homem é digno quando ele trabalha, isso é justo, entendeu? E essa parte financeira, de repente a maldade entra, porque você de repente deixa de fazer algumas coisas que são corretas para a sua vida. Por exemplo, gastar somente o que você pode pagar. Normalmente tem gente que se enrola financeiramente ou tenta mentir, porque sempre às vezes fica olhando para os outros, ou às vezes até para querer comprar uma reputação, ou querer mostrar para os outros uma coisa que você não é, ficar gastando além do que você deve. Muitos fazem isso, aí coloca até para Satanás, né? Satanás que foi culpado, foi inimigo, que nada, a gente foi você. E outra coisa importante a respeito do dinheiro, o dinheiro como sendo seu senhor, nunca, ele tem que ser seu servo. Dinheiro ele nunca pode ser o seu senhor, você que tem que comandar ele, é você. Nunca deve se tornar o teu Deus, nunca deve você acumular riqueza, porque a própria palavra fala. E outra coisa, priorize sempre relacionamento em vez de bens, em vez de dinheiro. O problema maior é que as pessoas pecam, erram, chegam ao ponto de se desviar da vontade de Deus, porque elas priorizam mais o dinheiro e os bens do que verdadeiramente o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com o próximo. E terceira coisa que eu anotei, a prudência financeira, contentamento. A Bíblia exorta para que você possa viver dos seus meios, do que você tem. A maior riqueza não é o que você vai alcançar, a maior riqueza é o que você já tem, é o que Deus te deu, é o que você conseguiu, essa que é a sua riqueza. Mas esse casal, de repente tendo bens, viu o que estavam fazendo os seus discípulos, os apóstolos. Barnabé também fez, também vou fazer. Mas de repente essa ganância financeira, e querendo ficar bem com os homens, de ter boa reputação, na verdade eles construíram uma má reputação, ao ponto de vir a morte para a vida dele e também para a vida dela. Se tivesse morte nos dias de hoje, eu já preguei várias vezes nessa passagem, já falei isso no passado. Se acontecesse nos dias de hoje, sobraria poucas pessoas, que o que tem de gente querendo comprar reputação com bens. Mas também, isso até não vem acontecendo mais, porque também estamos chegando a uma geração que se prende quando é para contribuir com a causa. Quando se fala de missões, é muito menos, entendeu? Aí se levantam aqueles que fazem apologia ao dinheiro, tem todo o mecanismo, tem toda a palavra, tem toda a estratégia. O cara chega a ser conhecido como aquele que sabe arrancar dinheiro do povo. Aí então, também por erro, por falta de fé do povo, aí alimenta esses que vivem em função disso, só em função do dinheiro, do bem material. A grande verdade é essa. E normalmente, às vezes, a preocupação de ter dinheiro, ainda mais quando se refere à questão de um povo, de uma congregação, de um local, é para manter o castelo que foi criado.
é para que possa dar resultado, é para que possa ter mais. A palavra me orienta a todo momento, fica longe disso, abra mão disso. No reino de Deus não tem espaço para isso, não tem condições de servir a Deus e a mamão. Fala para que não possa ficar preocupado, lírio do campo não trabalha, mas é belo, é lindo, e pássaros. A traça e a ferrugem corrói todos os bens da terra, mas as pessoas se prendem. Viva de forma natural, produza, tenha fruto, tem que ter pão para dar, tudo bem, mas seja natural, não mude, não tenha uma má reputação por causa disso, por causa de bens que o Senhor mandou você abrir mão, negar. E todo aquele que é contribuinte, aquele que acha que é melhor seguir do que a Escritura fala que é melhor dar do que receber, todos eles são bem-aventurados, todos eles são prósperos, porque o barato também da prosperidade, que tanto pregam por aí, não é você ter dinheiro para dizer que é abastado e tem, juntar no seu celeiro, não. O barato é você ter para dar, ou para dividir, como eles faziam. Como eles faziam. A partir do momento que Ananias e Zafira venderam, mas não foi para dividir, foi para pagar a reputação, porque reteram, só deram uma parte. E por isso que Pedro, usado pelo Espírito, o Espírito revelou a ele: porque mentiste ao Espírito? Por que fizeste isso? Quantas pessoas às vezes até contribuem, vou mexer na ferida. Tem gente que contribui para ser abençoado por Deus. Não, eu vou dar lá do que é dízimo que a igreja propõe para dar, é oferta, não sei, é os desafios, não, eu vou dar que é para mim ficar bem. Que diferença você está tendo a respeito de Ananias e Zafira? E outra coisa que eu quero falar, a questão aqui não é o valor. Aqui não está falando sobre valor, aqui está falando sobre a má reputação que eles tiveram. Poderia ser uma merreca só, ao ponto de que, quando o Senhor vendo aquela viúva pobre, deu muito mais do que os outros, porque deu tudo que tinha, a fidelidade do seu coração. Então a questão no reino não é o valor, é o quanto que você se desprende. A grande verdade é essa. Mas usa de malícia quando se fala de dinheiro, quando se fala para se dar bem. As pessoas querem sentar nas primeiras fileiras, as pessoas querem ser honradas, as pessoas querem receber, querem ter mais do que os outros, ficam olhando para os outros, para ele também construir da mesma forma e para que possa também ter reputação. A grande verdade é essa. Mas hoje a gente vai muito mais profundo, porque a sensibilidade na qual eles tinham era uma realidade espiritual, um avivamento na qual uma vida que contribuía, onde que bens, terra, riqueza, oferta que era dada por eles, era dada de todo o coração, e a palavra fala que ninguém ficava em falta, ninguém deixava de ser atendido. Às vezes pessoas sofrem, nem dependeria tanto de governo, porque se todo o povo de Deus, o número de congregações, de igrejas, e igrejas que são ricas e têm uma condição, se todas elas se prontificassem a fazer pelo próximo, pelos pobres, a situação seria bem diferente. Eles supriam as necessidades de todos, diz a palavra. Então, esse casal resolveu fazer o mesmo, mas de forma errada, de forma fantasiosa, de forma mentirosa, de forma de que venha realmente ser identificada aqui a máscara, a mentira. Muitos são assim, falam desse casal, mas fazem assim, não ajudam as pessoas como devem, não abraçam, não amam, não chega junto, não divide. E como faziam os discípulos e Barnabé, eles tentaram fazer,
Mas após a venda da propriedade, Ananias, em comum acordo com sua esposa, é pior ainda. Como pode uma esposa concordar com o erro do seu marido, ou o marido concordar com o erro da esposa? Se está errado, fala, se posiciona. Porque não adianta, se são um casal, é uma família, um só corpo, se um vai mal, o outro também vai mal. Às vezes vejo até situação de briga, às vezes tem mulheres aí do mundo, quando se briga, excita o marido a brigar com outro homem, a resolver situações no braço. É o que essa mulher fez, compactuou com seu marido. Isso é um absurdo isso, entendeu? Então a falha, o erro, não caiu, né, só sobre ele, mas também caiu sobre ela. É a consequência da mentira, é a consequência da má reputação, porque reputação para ser conquistada é muito difícil, mas quando é perdida, vai chegar ao abismo, vai perder tudo, eles perderam a vida, entendeu? Não pecou contra o homem, mas pecou contra Deus. Lembra primeiro, a reputação é para com Deus. A palavra de Deus nos orienta sobre isso. Tem um salmo, o Salmo 101, versículo 7, ele diz assim: mas os que cometem fraude não habitará dentro da minha casa, e o que fale mentira não permanecerá diante dos meus olhos. Assim diz a palavra. Não adianta mentir, não adianta mentir falando que está fazendo a obra de Deus. Aparência, tem gente que engana e vai fazer a obra, às vezes só para os outros está vendo o que ele está fazendo, mas se não está lá dentro de você. Quer ver a prova disso? A maioria das pessoas que fazem de forma superficial para mostrar para os outros, ele não dá continuidade, ele para. Normalmente é assim, entendeu? E já falei sobre isso. Se for para encerrar algo que Deus te colocou como missão para fazer, Deus vai te dar algo maior, ou você vai optar para algo maior para a sua vida. Mas normalmente não é assim, as pessoas param, não dão continuidade. Sabe o que ele fez? Agindo dessa forma, ele contaminou seu caráter. Tem um monte de gente, por causa da má reputação, estão afetando o seu caráter. Porque uma pessoa de caráter, normalmente ela vai ter boa reputação, mas o mau caráter, normalmente ele vai ter má reputação. Pode prestar atenção. Imagina, né, os comentários, entendeu? Imagina como estava. Evangelho de Lucas capítulo 6, versículo 45, olha só o que diz Lucas 6, 45, assim diz a palavra: um homem bom, dos bons tesouros de seu coração tira coisas boas, mas um homem mau, dos maus tesouros de seu coração tira coisas más, porque do que é abundante no coração falarão os lábios. Então, meus irmãos, essa legalidade na vida de Ananias gerou apego ao dinheiro, às riquezas, às coisas desta terra. Aqui o mundo jaz por maligno, as coisas que são pertencentes a ele. E diz também a própria palavra, quando a gente olha para a vida de Jesus, aquilo que Jesus abriu mão é aquilo que as pessoas oram e pedem até a Deus para dar para elas. Jesus, ele se absteve de tudo, ele abriu mão. Não quer dizer que você não possa ter casa, você não possa ter uma situação, viajar, não estou falando nada disso. Você só não pode estar preso a essas coisas, daquilo que talvez muitos, Jesus ele abriu mão, muitos aí estão pagando, estão tendo má reputação, para que possa realmente fazer a obra de Deus. Tem gente que paga para ser pastor, tem gente que paga para ser diácono, não é isso? Tem gente que até no passado, na década de 90, se comprava carteirinha, hoje até nem tem mais essas coisas, mas as pessoas pagam, compram pastores, ofertam muito mais,
apresentam um monte de coisa para ser reconhecido. A grande verdade é essa: a má reputação, o que vai adiantar? O Senhor está vendo todas as coisas, Ele vê todas as coisas. Interessante que esse tema, ele é bem assim valorizado, né? Temos que ter reputação, mas ambos se adquirem com a mesma facilidade e também se perde. Você quer ter boa reputação, bacana, mas cuidado, que também você pode perder a reputação. Não é você alcançar a reputação, é você manter a reputação. É muito mais difícil. Outra coisa interessante, isso porque os homens costumam ver a aparência, mas como os homens de Deus não é assim, não pode se comportar assim. Porque as pessoas hoje estão olhando muito para a aparência, para as vestes, para o carro, ou para a casa, para o tamanho da igreja, o tamanho da empresa, pelos bens que ele tem. O homem de Deus não pode se comportar assim, ou querer vender esse produto que é você mesmo que foi criado, né, ou copiado por alguém, de querer passar coisas que não é. Não adianta querer ter boa reputação com os homens e ter má reputação para com Deus. Os homens não estão vendo tudo, mas o Senhor está vendo todas as coisas. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E vem do latim, essa palavra, quando fala a respeito de reputação, é consideração, é refletir sobre, é estimar, é um conceito, é uma compreensão, né? É de pagar com um testemunho. O dicionário ainda fala mais ainda, receber um conceito, sendo bom ou mal, a partir da sociedade em que se vive, possui um nome, o nome é zelar, isso é reputação. Mas a má reputação, ela está perto. A má reputação a todo momento persegue. Essa situação de que cai uma carteira, que cai um dinheiro, alguma coisa que dos outros. Os pais, quando falavam para os filhos: por que você chegou com esse brinquedo? Você trouxe da escola. Vamos na escola, vamos ligar para o professor. Se bobear, os pais hoje botam os filhos para se darem bem, ensina a se dar bem, a passar por cima dos outros. É isso que às vezes acontece nos dias de hoje. E outra coisa, podemos trazer para a realidade virtual. Podemos dizer que a reputação é a sua capa. No momento do que está até na rede social, falamos isso até na primeira mensagem, não é isso que representa realmente o que você é. Entendeu? Você pode mostrar boa aparência, uma boa família, né, um bom trabalho, até ações missionárias, um monte de coisa você pode mostrar ali. Até de uma boa reputação pelo que você está fazendo. Mas aquilo que você demonstra ou aparenta ser, a sua reputação condiz com o que você é? Será? Provérbios capítulo de número 3, provérbio, eu gostei muito desse provérbio, capítulo 3, versículo de número 3 a 4, provérbio 3, versículo de 3 a 4, que diz: não se aparte de ti a paz, o favor, a verdade, mas a atas ao teu pescoço, escreva-os na tábua do teu coração, para que te encontre misericórdia, favor e entendimento perante Deus e os homens. Meus irmãos, temos o risco para ter reputação e agradar os homens, né, com os erros, como diz até nesse próprio texto de Atos 5, 29, que diz: Simão respondeu junto com os apóstolos, ele disse: devemos obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Qualquer proposta, qualquer coisa que venha te tentar a respeito de você perder a sua reputação para com Deus, não atente para isso. Não perca a sua reputação para com Deus. E será que no virtual queremos agradar realmente a Deus quando a gente posta tudo lá? Ou de repente você só está querendo curtidas?
Normalmente é isso, não importa. Vou botar algo que agrade. Eu não estou falando no contexto educativo, de coisas que são interessantes, de coisas que são bonitas, mas eu estou falando de coisas que se faz, de querer mostrar que você é muito bom, querer mostrar que você é perfeito, entendeu? Às vezes é que é para ter contigo, é para querer mostrar. Deus está vendo isso. Deus, ele reprova isso. Isso é má reputação. E a má reputação, queridos, você precisa estar ligado, porque em Atos capítulo 6, para escolher os diáconos, que era para servir os helenistas, porque eles estavam reclamando que só os judeus estavam sendo servidos, e quando foi para escolher um homem, né, os homens, olha o que diz na escolha dos diáconos, Atos 6,3: por esta causa, meus irmãos, buscai e escolhei dentre vós 7 homens, das quais se tenha bom testemunho. Tem algumas versões aí que é boa reputação, cheio do Espírito do Senhor e da sabedoria, para que coloquemos nesta obra. Estamos carentes de pessoas de boa reputação, pessoas que você possa confiar verdadeiramente. E isso deveria ter um despertamento da parte de muitos. 1 Tessalonicenses, ainda capítulo 5, versículo 22, diz: fugir de toda coisa má. Sabe por que eu estou falando isso? Pedro falou assim, ó: por que, Ananias, tu deixaste Satanás tomar a tua mente? Não faz sentido. Estamos pregando boas novas, temos missões para fazer, entendeu? Aí Satanás possui algumas pessoas para que possam fingir no Evangelho, para que possam mentir, agir de forma de que venha a ser só aparente, como é o caso de pessoas que é uma coisa na igreja completamente diferente do que é em casa. E temos, os detalhes, devemos desejar ter caráter daqui para frente. Sabe por quê? Porque quando você almeja ter caráter em vez de só reputação, porque podemos talvez querer comprar as coisas com a nossa má reputação. Agora, se Ananias e Zafira tivessem caráter, eles nunca iriam querer comprar uma reputação junto de homens de Deus e para com Deus, porque diz ali a própria palavra que eles não pecaram contra homens, eles pecaram contra Deus. Passando um processo político. Quantos homens de Deus se corrompendo com a política, se vendendo para a política? Eu não estou falando da questão de votar, de ter seu candidato, de quem trabalhou, amém. Não estou falando isso. Estou falando de pessoas que se vendem. Fala, eu tenho tantas ovelhas, hoje a casa de pastores, e agora ficar pegando título de eleitor na semana da eleição. Teve isso agora. Em várias cidades aconteceram isso. Como é que é isso? Aí vão ficar sem caráter se você só se basear para querer comprar a reputação. A reputação é o que pensam de você, presta atenção nisso. A reputação pode ser o que pensam de você, mas o caráter é justamente o que você é e o que Deus pensa de você. Eu sei, eu sinto o que Deus pensa a meu respeito. Sou um pecador, sou falho, nunca conseguirei ser perfeito, mas eu creio no que o Senhor pensa a meu respeito. Eu não tento ter boa reputação para os outros, que nada, isso é má reputação. Sempre seremos desafiados a escolher entre caráter ou reputação. O caráter vai te dar respeito e será o núcleo da sua vida
para a sua liderança e para a sua família. Nem sempre o caráter de falar a verdade para os outros, onde os valores hoje estão distorcidos, você vai ter boa reputação. Vão te chamar de preconceituoso, vão te chamar de mentiroso, vão caluniar, vão falar mal de você. De repente, em coisas que você faz de bem, vão falar que você faz ao contrário, é assim que faz. Só ver o que acontece na política aí, é a mesma coisa que vão fazer contigo. Mas não fique preocupado com os homens, se você tem tido caráter. Mas se você tentar agradar os outros, até com mentiras, às vezes tem pregadores que pregam para agradar o povo. Está tendo má reputação o pregador. Vai pregar a verdade. Para com o chavão mentiroso.